Pauta saúde, vamos falar sobre emagrecimento e esses assuntos que estão na moda aí, estão na pauta do dia. Comigo aqui, Curti Vieira, médico nutrólogo, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã, entrevista. Muito bem-vindo aos nossos estúdios, bom dia, Curti. Bom dia, Narcísio, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e poder transmitir um pouco sobre esse tema tão atual que acomete muita gente, né? Muita gente. Nós que agradecemos. Curti, a obesidade, ela é uma doença, digamos assim não, ela é uma doença e muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Você acha que nos tempos atuais as pessoas estão mudando mais desse comportamento, começando a observar isso como um problema de saúde pública mesmo? Sim, com certeza, né? Nos últimos anos, desde 2013, a obesidade entrou com o CID de obesidade é uma doença. E como doença, ela precisa ser tratada como tal. Ela precisa de medicamento para tratar, né? Eu ouvia muita gente falando, não, se você se alimentar de forma correta e fazer atividade física, você resolve a obesidade. E com o passar dos anos a gente viu que isso não resolve. É necessário, além disso, uma conscientização, uma mudança de hábito e a aplicação de medicações para poder resolver o problema. Então a obesidade é uma doença e é uma doença que ocasiona outras doenças. Então o principal ponto de tratar a obesidade é evitar que você postergue uma doença que pode causar uma pressão alta, um câncer, uma diabetes, uma osteoporose. Então, tratar a obesidade, tratar essa doença é fundamental para evitar outras doenças e para evitar a morte. Há algumas décadas atrás surgiu a questão da cirurgia bariátrica, que foi um boom e ela veio avançando. Aí, de repente, a ciência deu um start para combater a obesidade ou para combater outros problemas e, de repente, se percebeu que esses medicamentos também seriam importantes para combater a obesidade. A pergunta direta seria, esses remédios, esses medicamentos foram criados para combater a obesidade ou a ciência percebeu que eles também ajudam nela? Na realidade, medicação para a obesidade sempre foi um grande problema, um grande dilema. Todas as medicações que a gente sempre utilizou eram um efeito off-label, era como segunda linha de atuação o emagrecimento. O Ozempic, o Mounjaro, Liraglutide, todas essas medicações foram criadas para tratar diabetes. Só que perceberam que por atuar na redução do apetite, na inibição da ansiedade, aquela compulsão, eles observaram que conseguia assim também controlar a fome, saciedade. Então conseguiu chegar no emagrecimento. Só que com o passar dos anos, a cirurgia bariátrica veio bem no meio dessa transição das medicações, né? Começamos com a sibutramina, com trave, liraglutide, são medicações que causavam muitos efeitos colaterais. Quando você perdia esse peso, para reganhar o peso era de uma forma muito mais fácil. A cirurgia bariátrica chegou para revolucionar, porque a partir do momento em que você entra no procedimento, em que você consegue reduzir a capacidade de comer, reduz a necessidade de comida, reduz a ingesta calórica, você emagrece. Só que nos últimos anos, né, com essas canetas emagrecedoras, com essas inovações medicamentosas, a gente observou que a redução do peso podia ser similar à cirurgia bariátrica com esses tratamentos. Então a gente consegue fazer com que o paciente perca peso e atinja seu objetivo sem mais precisar por uma cirurgia. Claro, a cirurgia ainda é indicada em alguns casos, porém, cada vez que passa, com o passar dos anos, a gente percebe que a tendência é realmente não fazer mais a cirurgia e sim tratamentos alternativos, com medicamentos, mudança do estilo de vida, alimentação correta. Então, é importante avaliar e ver realmente o que o paciente precisa. Agora, Curti, a automedicação, isso não é um problema só para a questão da obesidade, isso é um problema generalizado, né? Muitas pessoas passaram a utilizar esses medicamentos pelo acesso fácil na farmácia ou comprando até no exterior, de forma desregulada. Isso pode trazer problemas, de uma forma geral, no avanço da ciência nesse tratamento? Sim, com certeza. O principal problema da automedicação, além dos efeitos colaterais, são as deficiências nutricionais que o paciente vai ter em decorrência da automedicação. São pacientes que não avaliaram, são pacientes que não viram se tem deficiências hormonais, de vitaminas, de minerais. São pacientes que às vezes comem errado e vai passar a comer errado numa quantidade menor por estar usando essas medicações. São pacientes que vão ter efeitos colaterais gravíssimos e posteriormente podem não querer mais fazer uso de uma medicação tão boa
que foi colocada num corpo de uma forma totalmente errada. Então, você se automedicar é você boicotar a sua melhora, é você não avaliar nutrientes, vitaminas, é você perder massa muscular. Eu pego muito paciente menopausa, andropausa, 40, 50, 60 anos de idade, que começa a fazer dessas medicações e começam a atrofiar. Então, se você perde músculo e você cai, você tem uma fratura óssea, você morre. Então, você não pode estar dando margens para poder você errar num tratamento tão sério. Então, tem que ter uma avaliação, tem que ter uma alimentação totalmente equilibrada, tem que ter uma reposição seríssima de nutrientes enquanto você está fazendo uso do Mounjaro, ou do Ozempic, ou qualquer medicação que auxilie no emagrecimento, tá? Eu tenho muitos pacientes bariátricos que estão fazendo uso do Mounjaro. Então, são pacientes que já têm uma tendência a ter uma deficiência grave de nutrientes. Imagine se um paciente desse ainda faz uma medicação por conta própria. Não sabe a dose, não sabe a hora de começar, não sabe a hora de terminar a medicação e não sabe como manejar os efeitos colaterais. Então, é só prejuízo para quem faz a automedicação. Às vezes, o barato, você não ter a avaliação de um profissional, sai caro. Vamos a Magna Santana, que eu tenho certeza que deve ter perguntas aí ao Dr. Curti para interagir conosco aqui também. Ainda dá tempo de realizar o seu sonho de morar em um condomínio fechado, pé na areia, pagando parcelas mensais fixas de R$ 599. Isso mesmo que você ouviu, parcelas mensais fixas de R$ 599. No Meliá Residência, você vai viver momentos inesquecíveis com sua família, como se estivesse morando em um resort à beira-mar. Entre em contato agora mesmo e conheça as condições imperdíveis para adquirir o seu lote. 99884 4140, 998844140. Este é mais um empreendimento com a marca Move Construtora. Move Construtora, o seu sonho é o que nos move. O Dr. Curti disse, tem gente que já fez bariátrica e está entrando no Mounjaro também. Eu, presente, tô aqui. Tô nessa lista. Magna Santana, 7h51, Magna. Esse Dr. Curti é uma novela com Narciso Machado, é uma luta. Bom, Dr. Curti, mais uma vez um bom dia. As pessoas, estão falando do emagrecimento, e eu usei até um termo errado quando eu falei, Dr. Curti, você está falando, todo mundo só fala de quem quer emagrecer, e quem quer engordar? Aí ele corrigiu logo, engordar não, é feio falar perto de mim engordar. Então vamos corrigir, ganhar massa. O que fazer para esses que sabotam, esses que não conseguem, que sempre tem uma desculpa, não tenho condição, nem tenho tempo de atividade física. É possível salvar esta alma, Dr. Curti? Bom dia, obrigado pela pergunta. De fato, né, o importante dentro do processo é você ajustar com a sua rotina. É você se tornar uma prioridade dentro do processo. É você conseguir conciliar um dia a dia com uma boa alimentação, uma atividade física, trabalhar, cuidar da família. Então, são multitarefas. Porém, se você deixa de se alimentar bem, você começa a não querer fazer atividade física, você entra numa cascata negativa, aí você entra num quadro de ansiedade que gera uma compulsão, que gera uma necessidade de comida. E aí você acaba ganhando gordura, você não acaba ganhando massa muscular. Então, se você quer conciliar tudo, você precisa parar, analisar e falar, o que é que eu vou comer hoje, o que é que eu vou fazer de atividade física hoje? Já fiz meus exames, como é que estão minhas taxas hormonais? Conversando com você mais cedo, já vi que é um paciente que já passa dos 50, é uma pessoa que tem que ter uma avaliação, é uma transição menopausal. Então, é um paciente que já começa a cair hormônio, progesterona, testosterona, estradiol. Então, começa a ter uma dificuldade maior em começar uma atividade física. Então, se você tem uma deficiência hormonal, você tem uma carência de nutrientes porque você se alimenta errado. Muitos pacientes com intolerâncias alimentares, lactose, glúten, com intestino ruim. O que isso acontece? Aumenta a ansiedade. Você vai comer errado, ou você ganha gordura, ou você não ganha massa muscular. Então, quando eu digo que o tratamento tem que ser completo, é atividade física, alimentação, medicação, orientação, sono, intestino, exames de sangue, exames de imagens coerentes, corretos, para que depois de toda essa mudança você consiga chegar onde você quer e persistir. Não é ser radical em restringir os alimentos ou comer demais para ganhar peso. Equilíbrio, qualidade na comida, constância na atividade física, apesar de todos os problemas que vão aparecer no dia a dia, né? Então tem que lutar contra isso, melhorar todos os outros aspectos para que consiga ter uma qualidade de vida melhor, que consiga ganhar massa muscular, né, sem sofrimento.
né? Ajustar um horário de treino, de comida, pensar no que vai comer, pensar no que vai treinar, programar a semana é fundamental, senão não dá certo. Né? Quem usa Mounjaro, quem faz reposição hormonal, se não está fazendo tudo correto, não vai ter êxito no tratamento. Então, enquanto você está se tratando, você melhora os hábitos. Você entra na academia, doutor, não tenho energia para academia. Vai caminhar 30 minutos, 20 minutos. Doutor, eu não gosto de brócolis. Mas você começa a tentar uma coisa ou outra, você vai acabar por insistência, por necessidade, você vai acabar conseguindo tudo. Então, como realmente, dizem a frase, o homem é a necessidade. O homem é a necessidade. Então, é necessário você parar, se conscientizar, examinar e seguir em frente. Senão, não vai não. Tá pegando fogo os comentários aqui na nossa transmissão no YouTube, desde cedinho a galera aqui comentando, mandando abraço aqui para Carol Araújo, também aqui para Amélia Oliveira, para Iane Almeida, que diz aqui, curte, maravilhoso. A Carol Araújo diz aqui, doutor, curte o melhor. Doutor Raimundo também trazendo aqui aquele bom dia de sempre. O João Carlos me manda aqui a seguinte pergunta. Pergunte a doutor Curte, qual é a diferença na eficácia do tratamento para emagrecer do mesmo medicamento injetável ou via oral? O efeito é o mesmo? Não. Na realidade, atualmente, terapias injetáveis, reposição de vitaminas, minerais, anti-inflamatórios por via intramuscular ou via endovenosa tem um resultado muito mais rápido, tem uma melhora muito mais importante em menos tempo. Né? São pacientes que têm o intestino inflamado, pacientes com intolerância à lactose, intolerância a glúten, tem gases, inchaço, distensão abdominal, preso ou tem diarreia, azia, refluxo. São pacientes que têm uma capacidade absortiva um pouco menor. Então, se você trata com muitas cápsulas, 20, 15% dessas cápsulas vão ser absorvidas. Então, o resultado vai acontecer, mas em longo prazo. Quando você associa terapias injetáveis, intramuscular, endovenosa, junto com cápsulas, junto com mudança no estilo de vida, o resultado é muito mais rápido. Como é que é feita a aplicação do Mounjaro, do Ozempic, subcutâneo, né, na barriga? Por quê? Porque não passa pelo intestino, não passa pelo estômago. Dessa forma, a absorção é 100%. Então, terapias injetáveis, medicações que vão agilizar. O paciente que está fazendo uso de Mounjaro perde 5, 6, 10 quilos num mês, por exemplo. Então, se eu passo cápsula para esse paciente, não vai ter uma resposta tão efetiva. Se enquanto ele perde peso rápido, eu consigo fazer uma reposição mais rápida de nutrientes, a gente consegue ter um resultado mais rápido com menos efeitos colaterais. Tá? Então, por exemplo, tem muitos pacientes com anemia, deficiência de ferritina. Depois que eu faço a reposição de Noripurum, a resposta em relação à fadiga, a cansaço, a queda capilar é muito mais rápida. Pacientes que têm memória, concentração falhando, fazem a reposição de vitamina B12 intramuscular, tem uma resposta mais rápida. Então, não quer dizer que todos os pacientes precisem de medicações injetáveis. Pacientes que estão perdendo peso muito rápido, pacientes que estão fazendo tratamentos para emagrecimento, pacientes que estão perdendo nutrientes muito rápido, precisa também de uma resposta mais rápida. Então, a terapia injetável e via oral se somam, não se anulam uma à outra. Com relação à medicação, Mounjaro ou Ozempic? Definitivamente o Mounjaro. Né? Tem até estudos de uma nova medicação que é a Retatrutide, que ela é um triplo agonista, né? O Ozempic tem uma ação, o Mounjaro tem uma dupla ação e essa nova medicação vai ter uma tripla ação. O que vai melhorando? Vai diminuindo efeito colateral, vai aumentando a redução do peso, vai melhorando, vai diminuindo os níveis de açúcar. Então, todo paciente que está utilizando essas medicações vão conseguir reduzir os níveis de insulina, vão conseguir reduzir os níveis de glicemia e dessa forma facilita o emagrecimento. São pacientes que estão com a resistência insulínica, são pacientes que estão consumindo carboidratos simples todos os dias. Então, a ação do Mounjaro, por ser um duplo agonista, né, GIP e GLP-1, ele consegue, além de diminuir o apetite, ele consegue, além de diminuir os níveis de glicemia, eles vão tendo menos efeitos colaterais, tá? Com relação à medicação, como a gente conversava nessa semana, comprar na farmácia, tomar diretamente em um consultório, como no seu, por exemplo, manipulado, há diferença
diferença entre essas duas medicações? Não. Na realidade, o princípio ativo é o mesmo, tá? Que é a tirzepatide. Então, é uma substância aprovada pela Anvisa, regulamentada pela FDA. Então, é uma substância que é aprovada para circular no Brasil no combate à obesidade, tá? Então, tanto faz, né, a forma. O importante é que a medicação seja aplicada, a eficiência no tratamento vai decorrer do que o paciente vai fazer junto com a medicação. Não importa se é de farmácia ou se é a manipulada. Com relação ainda aos efeitos, há um prazo? Tomei hoje, já começa imediatamente a redução ou é algo... É algo gradativo, né? Eu tenho muitos pacientes que fizeram uso do Ozempic ou do Wegovy. Eu começo o tratamento numa dose mais baixa, às vezes o paciente não tem o efeito porque já fez uso de algumas medicações. E aí a gente vai titulando a dose até chegar num momento em que o paciente sinta a inibição do apetite. A partir do momento que ele percebe que o apetite está começando a ficar inibido, aquela ansiedade compulsiva começa a diminuir, a medicação está fazendo efeito. É muito individual. Tem pacientes que 24 horas já sentem. Tem pacientes que aquela dose não foi eficiente, eu tenho que refazer na semana seguinte uma dose maior até eu encontrar o ponto de equilíbrio desse paciente. Não posso começar com uma dose muito forte, porque o paciente pode ter um grande efeito colateral. Então, tudo que eu quero dentro do tratamento é evitar efeitos colaterais, né? Muitos pacientes têm, né, Narciso? Muitos efeitos como ou diarreia, ou constipação, às vezes uma dor de cabeça, cabelo, às vezes pode cair um pouco de fadiga. Então, nós como médicos, tem que estar preparado para tudo isso, dar um suporte imediato para que o paciente não desista. Eu tenho pacientes que já desistiram de tratamentos com o Wegovy, o Mounjaro, porque tomou uma dose muito alta, teve um grande efeito colateral e desistiu do tratamento. Não é assim, né? Tem que conversar, entender o que aconteceu e reprogramar todo o tratamento. Agora, dentro desse processo do tratamento, você tem a diferença de miligramas das doses, né? Isso. E as pessoas às vezes não compreendem um pouco isso. Qual é a diferença entre elas? Na realidade... É a composição, é o grau? O Mounjaro, por exemplo, ele varia de 2,5 miligramas até 15 miligramas, tá? A dose vai aumentando de acordo com a tolerância do paciente. A gente começa numa dose mais baixa, depois de 1 mês, 2 de tratamento, o paciente curte, olha, essa dose eu já estou voltando a ter um apetite maior, aquela ansiedade, ou então o peso não está mais baixando. É o momento de aumentar a dose. Titular a dose é muito individual. Não quer dizer que quanto maior a dose, maior vai ser a perda de peso. Não. Quanto maior a dose, significa que o paciente precisa para poder atingir aquele objetivo. Talvez a perda de peso com 2,5, com 5 e com 10, talvez seja a mesma dentro de 1 mês. Mas só que se eu fizer 2,5, talvez não iniba o apetite, ele não consiga atingir o objetivo. Talvez o paciente precise chegar a 10, 15 miligramas para poder chegar no ápice, né? Realmente estabilizar o peso por mais tempo com aquela dose. Eu tenho um ouvinte para interagir com o Dr. Curti, meu caro Wendel Lessa. Narciso, bom dia a todos. Narciso, legal a entrevista com o médico aí em relação aos medicamentos, né, que estão popularizando bastante aí o uso para emagrecimento. Surgiram com outros fins, mas hoje são usados praticamente 99% para esse fim de emagrecimento. Como ele falou, não é um processo exclusivo de uma área, não é só medicamento, não é só exercício, não é só dieta, também envolve aí a psicologia muitas vezes, né, para o paciente obeso. Eu queria que ele falasse um pouco, se ele tem conhecimento de médicos que estão usando, receitando esses medicamentos de ação mais aguda para pacientes que estão ainda no processo de sobrepeso, não estão obesos, né? E alguns médicos estão prescrevendo já com tratamento inicial um paciente com sobrepeso que muitas vezes poderia utilizar primeiramente as primeiras tentativas das formas mais tradicionais. Inclusive são criticados por outros médicos aí em redes sociais. Queria ver se ele tem conhecimento sobre isso, se podia falar um pouco. Forte abraço, Narciso, professor Claudemir. Professor Claudemir, diretamente dentro de uma academia. Tô ouvindo, percebi. Forrozinho tocando. Gostei muito da pergunta, eu gostei muito de uma frase que você falou, a psicologia do emagrecimento, né? Então, a psicologia do emagrecimento nada mais é do que você identificar a causa da obesidade do paciente. Por que o paciente está obeso? O que aconteceu ao longo da vida do paciente para ele chegar naquele ponto? Normalmente, a ansiedade, né, nos mundos modernos é o que mais ocasiona a obesidade, né? A facilidade por alimentos, né, mais farináceos, alimentos mais ricos em açúcar, para suprir uma ansiedade, uma deficiência de atividade física.
e uma dificuldade de ter um planejamento alimentar correto. Então, a ansiedade é o que mais vem causando o aumento do nível da obesidade. Essas medicações ajudam muito nessa ansiedade compulsiva. Então, a psicologia do emagrecimento envolve muito você melhorar o que o paciente pensa, a relação do paciente com a comida, a relação do paciente consigo mesmo. Então, dentro de um tratamento, você consegue fazer essa mudança no mindset do paciente, ele começa a evoluir e melhora, tá? Pacientes com sobrepeso, tem estudos que já indicam tratamentos mais agressivos nesses pacientes com sobrepeso. Por quê? Um paciente com sobrepeso é um paciente que está naquela transição. Uma glicemia moderada, um colesterol moderado, é um paciente que está envelhecendo. E é um paciente que, se ficar do mesmo estado por mais anos, pode vir a virar obeso. Então, um paciente como esse, se a gente trata ele no sobrepeso, é um paciente que vai ter um tempo de tratamento mais curto, tá? Porque a gente vai chegar num resultado de uma forma mais rápida, ou com medicação ou sem medicação, vai depender de cada caso. Não é contraindicado você prescrever um medicamento para auxiliar no emagrecimento um paciente que está com sobrepeso. Porém, tem que saber qual medicação vai utilizar e por quanto tempo, para que o quanto antes o paciente consiga sair do sobrepeso, entender que aquela é a nova realidade dele, o novo peso dele, sustentar por pelo menos uns 6 meses a 2 anos o novo peso e sair do sobrepeso e se mostrar uma pessoa realmente saudável. Então, é necessário, sim, um tempo para sedimentar o peso conquistado. E sobrepeso é mais fácil, tranquilamente, porque, teoricamente, a redução do peso é menor. Há casos de pessoas que entram na medicação e saem dela sem um acompanhamento médico e ganham o peso novamente. É comum isso? É comum, mas cada vez isso vem sendo menos comum. Porque essas novas medicações, mesmo após você interromper, o que eu tenho visto na prática, o apetite que você tem após 3, 4, 6 meses de tratamento não é mais aquele apetite que você tinha há 6 meses atrás. Então, naturalmente, seu corpo já muda e já não exige, já não pede mais tanta comida. O que acontece depois de... Por que esses pacientes às vezes reganham peso quando param o tratamento? Você faz tudo correto. Em alguns momentos, os pacientes têm... A ansiedade aumenta. São pacientes que acontece alguma coisa na vida que faz com que ele desvie do foco e volte a ganhar um pouco de peso. O que é que eu digo para esses pacientes? Pacientes que já se trataram, pacientes que emagreceram, pacientes que estão na manutenção do peso. O mais importante nesses momentos de crise que acontece na vida da gente é você reconhecer, ver que está em crise, procurar um profissional e falar: doutor, eu emagreci, mas eu estou voltando a engordar porque está acontecendo isso. O que a gente pode fazer? Tá? Então, tem estudos que a gente já tem doses de resgate dessas medicações para poder tratar por um período enquanto o paciente se reequilibra na vida. Então, é necessário, no momento em que você estiver piorando, procurar um profissional para que você não piore de vez e reganhe tudo que você perdeu nos últimos tempos. Então, é muito importante essa avaliação. Num resumo geral, fazer sozinho nunca é indicado, né? Não, de jeito nenhum. Fazer sozinho é um crime, né? A partir desse mês agora, vai ser proibido a comercialização dessas medicações, dessas canetas emagrecedoras, no controle da diabetes, de forma... Um paciente chegou na farmácia e vai comprar. A Anvisa determinou e vai colocar em prática esse mês que é necessária a prescrição médica para que possa comprar a medicação. A automedicação, trabalhei muito em urgência e via que chegava muitos pacientes com muitos efeitos colaterais graves pela automedicação. Porque eu lembro de um caso, o paciente pegou a caneta de Ozempic, era para rodar pouco, 10, 15 cliques, e o paciente rodou 70 cliques porque achou que era a caneta toda. Caraca. Aplicou, urgência, vomitando. Então, a automedicação traz riscos seríssimos, principalmente nos idosos, por exemplo, que perdem músculo, que é dificílimo conquistar, né? Pacientes que estão na menopausa, na andropausa. Então, o mais importante é procurar um profissional, fazer uma bela de uma avaliação, ver se tem indicação e aí sim começar a fazer uso da medicação. O Newton, taxista, quer saber onde fica o endereço da clínica do Dr. Curti. Eu atendo no Centro Médico Gilberto Shoa, ali na Coroa do Meio, próximo ao Decóis, na Clínica Versus, tá? Sala 307. Quem tiver interesse, vou ficar muito feliz em poder ajudar nesse processo tão árduo, mas tão importante e necessário. Registrar a presença aqui do seu propagandista. Conhece ele, não? Propagandista? O homem que faz a sua divulgação por todo o estado de Sergipe. Sabe quem é, não?
Ele ali, em pé. Ô, Sandro, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Tá bem mais bonito, né, Sandro? É o homem que mais divulga, viu? Ele tá bem Esse demais. daí não é brinquedo, não. Disciplinado e divulgador. Curte, obrigado pela participação, pela presença aqui nos estúdios, espaço sempre aberto. Obrigado, Narciso. Obrigado a todos pela audiência. E quem tiver dúvidas, volto a dizer, pode procurar. Estamos aqui realmente para poder ajudar. Que a obesidade é uma doença, mata. Não tenha vergonha de se tratar. Não tenha vergonha. Se trate, se cuide. Obrigado, Curte Vieira, pela participação aqui no Jornal da